mais uma vez para compartilhar com você um pouco da minha história e um pouco daquilo que eu acredito, daquilo em que eu me baseio para viver os meus dias, que é a palavra de Deus. Hoje é um dia muito especial. Eu quero contar para vocês uma história que salvou a minha vida. Na primeira vez que eu passei pela depressão, mais ou menos no ano de 2017, no momento que eu pensei até em tirar minha vida, Deus cuidou de mim, né? Apesar de naquele momento que a gente está passando pela depressão, pelas dores, a gente se sente só, a gente se sente desamparado, mas eu tenho plena certeza que Deus não me deixou sozinha passar por aquele vale. Deus estava comigo. E uma frase que eu ouvi a minha mãe dizer para mim sempre era: filha, enquanto houver um intercessor, Deus livra a alma da morte. E isso ficou muito forte dentro de mim, essa frase que ela dizia para mim: enquanto houver um intercessor, Deus livra a alma da morte. Ela dizia: eu sempre oro por você, eu sempre orei por você. Apesar de não saber o que você estava passando, porque de fato ninguém sabia, né, o que eu estava passando ali naquele momento. Deus movia o coração dela para orar por mim, para interceder por mim. E eu tenho plena certeza, né, que não só ela que orou por mim, mas outras tias também eu sei que oraram por mim, outras pessoas oraram por mim. E isso de fato salvou, livrou a minha alma da morte. E essa semana Deus trouxe essa frase de uma forma muito forte no meu coração. Aconteceu uma situação com uma pessoa próxima, aliás, acho que foi na semana passada, e Deus trouxe essa frase de novo no meu coração: enquanto houver um intercessor, Deus livra a alma da morte. E eu passei então a buscar a referência bíblica, né, dessa afirmação, dessa frase. E eu achei aqui no livro de Jó, no capítulo 33. Eu gostaria de ler com vocês a partir do verso 8. A leitura hoje vai ser um pouquinho mais extensa, mas ela é muito importante para a nossa compreensão da verdade de Deus sobre nós. Diz assim a palavra: creio que ouvi você dizer o seguinte: não sou culpado, não fiz nada de errado, estou inocente, não cometi nenhum pecado. É Deus quem inventa motivos para me atacar. Ele me trata como se eu fosse um inimigo. Ele amarrou os meus pés com correntes e fica vigiando tudo o que eu faço. Essa passagem, essa transcrição, ela está se referindo a uma fala de Jó. Eu acho que todos que estão me assistindo devem conhecer ao menos um pouquinho da história de Jó, né? Jó foi um grande homem de Deus, um homem de muitas posses, que tinha uma família grande, bonita. E Deus permitiu que o diabo tocasse em Jó para que ele perdesse tudo que ele tinha. Ele perdeu os bens, as riquezas, a família, morreu todo mundo, os servos morreram. Ele perdeu tudo que ele tinha, literalmente, inclusive a saúde física dele. Ele foi tocado até na saúde física, ele ficou tão doente que a Bíblia fala que as feridas dele, ele coçava com cacos. Então imagina que situação, né, que Jó ficou. Realmente muito, muito desesperadora. E com certeza, né, Jó teve seus momentos de questionamento contra Deus, como nós também temos. Eu até já compartilhei um pouco aqui em outro vídeo sobre esses momentos, né, de questionamento que eu já passei. Eu sei que você que está me assistindo também já deve ter passado por isso, né? Meu Deus, por que eu tô passando por isso? Por que o Senhor permitiu isso acontecer na minha vida? Por que eu tô sofrendo desse jeito, né? Quantas vezes nós questionamos a Deus, nós dizemos: eu não tenho culpa de estar passando por isso. E esse foi o questionamento de Jó. E um amigo dele, teólogo, enviou para ele uma carta, né? E nós estamos lendo um trecho dessa carta, onde ele começa ali descrevendo: olha, eu ouvi você falar essas coisas, né? Você falando contra Deus, que, né, você não pecou, que você não merecia estar passando por isso. E agora ele vem trazendo as considerações a respeito da fala de Jó. Vamos continuar lendo. Mas eu lhe digo que você não tem razão, pois Deus é maior do que as criaturas humanas. Por que você acusa Deus afirmando que ele não dá atenção às nossas queixas? Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Quanto ensinamento em poucas palavras. A primeira: nós não sabemos mais do que Deus. Nós não temos como saber mais do que Deus.
Talvez a gente não consiga entender por que estamos passando por certas lutas. Talvez você passe pela depressão, pela ansiedade, pelos males, né, que nós temos enfrentado nesses tempos. Talvez você passou por uma perda também. Isso te gera dor e você questiona Deus. Mas hoje, o que eu quero te falar? Calma. Nós não somos maiores que Deus. Nós não temos o controle. Quem tem o controle é Deus. E cabe a nós confiar que Ele cuida de tudo, que Ele cuida de nós, que Ele sabe de todas as coisas. E tudo isso que estamos passando serve para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. E mais, né? Ele diz, você acusa que Deus não está te dando atenção. Quantas vezes nós nos sentimos abandonados por Deus, pelas pessoas? Quantas vezes? Mas ele diz, Deus fala de várias maneiras, porém nós não lhe damos atenção. Talvez você e eu estamos às vezes esperando que Deus responda aquilo que estamos questionando de uma forma, mas nós não nos atentamos às diversas maneiras que Deus usa para falar com a gente. Só o fato de você acordar de manhã, de você respirar, de você ter a oportunidade de contemplar um dia, pode ser uma resposta de Deus para você. Se você abrir o seu coração e os seus olhos espirituais para enxergar aonde Deus quer falar com você, você vai começar a ouvir. E mais, né, continuando lendo aqui o versículo, agora nós estamos no 15. De noite, na cama, quando dormimos um sono profundo, Ele fala por meio de sonhos ou de visões. Deus fala aos nossos ouvidos e os seus avisos nos enchem de medo. Ele fala com a gente para que deixemos de pecar e para que não nos tornemos orgulhosos. Assim, Ele nos livra da morte e não deixa que nos joguem na sepultura. Aqui eu vejo também princípios importantíssimos, né? Frisando novamente que Deus fala conosco de várias maneiras. Deus fala através de sonhos, Deus fala através da natureza, através dos animais, Deus fala através da própria Bíblia, né? Aqui está tudo que Deus quer falar com a gente. Mas muitas vezes Ele usa diversas coisas, até esse vídeo Deus pode usar para falar com você. Isso aconteceu comigo essa semana e foi maravilhoso. Essa semana eu passei por um dia assim, que eu fiquei muito mal fisicamente. Eu tava assim muito cansada já. E assim, eu acordei tão cansada, eu falei, ai Senhor, eu não tô dando conta mais, tô muito cansada. E Deus trouxe assim no meu coração, né? Eu ouvi a palavra dele falando no meu coração, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, essa palavra veio forte. Mas eu recebi aquilo, amém. Mas assim, não foi, parece que não foi suficiente naquele momento. Eu não recebi com tanta fé. E aí quando eu abri o Instagram naquele dia, o primeiro vídeo que apareceu era uma pastora falando exatamente esse versículo. Então assim, aquilo falou comigo de uma maneira muito forte e foi um alimento para mim naquele dia. Realmente a partir dali eu recebi aquela palavra de Deus e tomei posse. Eu posso enfrentar aflições aqui nessa carne, eu posso adoecer, enquanto estivermos aqui vamos passar por isso. Mas tem de bom ânimo, eu venci, aquilo me veio realmente um ânimo. Então esteja atento para ouvir a voz de Deus, onde você menos espera ouvir, esteja com o coração aberto para ouvir a voz do Senhor. E ele fala mais, né, que Deus fala para que a gente deixe de pecar e não se torne orgulhoso. Porque muitas vezes a razão de às vezes estarmos mal, de passarmos coisas que passamos na vida, pode ser fruto do pecado, da consequência do pecado, né? Então Deus sempre nos chama a fazer essa revisão. Tem algo fora do lugar? Tem algo que você precisa deixar, que você precisa confessar e deixar? Talvez isso esteja sendo uma porta, né, para causar algum tipo de sofrimento para você. Talvez seja uma falta de perdão que nos gera tanta angústia, tanto sofrimento. Eu sei que não é fácil perdoar, mas talvez é isso que precisa para você conseguir ter uma vida plena. Então que você possa também orar e buscar do Senhor. Senhor, aonde tem o pecado, aonde tem o errado? E a segunda palavra que ele usa, né, a respeito do orgulho, para que a gente não se torne orgulhoso. Porque tantas vezes somos tão orgulhosos que não conseguimos sequer assumir o nosso pecado. Não estou pecando, estou certo no que estou fazendo, não tem necessidade de perdoar. Às vezes a gente se torna tão orgulhoso, tão cheio de nós mesmos, né, que nós não conseguimos enxergar aquilo que precisamos abrir mão, aquilo que precisamos largar, tirar da nossa vida. Que o Espírito Santo te mostre nesse dia
Aonde está o seu orgulho? Aonde está o seu pecado? Para que você possa deixar e alcançar misericórdia. E continuando a leitura, agora no versículo 19, diz assim: outras vezes, Deus castiga com doenças e com fortes dores que não passam. O doente perde o apetite e não quer nem ver a comida mais gostosa. Ele emagrece, vai se acabando e no fim vira pele e osso. Era exatamente o que Jó estava passando, né? Ele perdeu completamente sua saúde. Ele está às portas da morte, logo será levado para a sepultura. Agora que é a parte mais importante que eu quero trazer para vocês nesse dia, que eu comecei falando, né, lá no início do vídeo: enquanto houver um intercessor, Deus livra a alma da morte. Olha o que diz a palavra. Embora estejamos passando por doenças, por situações adversas, seja doença física, como eu passei essa semana, seja uma doença emocional, como tenho lutado contra essas doenças, né? Já compartilhei várias coisas aqui com vocês. Seja uma doença espiritual, algo que você precisa tratar na sua vida espiritual. Deus tem vida para você. Vou continuar lendo. Verso 23. Pode ser que ele venha a ser socorrido por um anjo, um dos milhares de anjos de Deus que ensinam a gente a fazer o que é certo. O anjo terá pena dele e pedirá a Deus: solta-o, ele não deve descer ao mundo dos mortos. Aqui está o pagamento do seu resgate. Então, ele terá saúde novamente. O seu corpo será forte, como era na juventude. Quando orar, Deus o atenderá. Ele o adorará com alegria e Deus o aceitará de novo como um homem direito. Ele dirá a todos: pequei, cometi injustiças, mas Deus não me castigou. Ele me salvou da morte, eu ainda posso ver a luz. Deus faz tudo isso com a gente e faz várias vezes. Ele não deixa que morramos e assim continuamos a ser iluminados pela luz da vida. Que passagem fantástica. Não sei se vocês conseguiram compreender isso aqui. O que ele está dizendo? Um detalhe importante que eu esqueci de comentar. A pessoa que escreveu esse capítulo 33 de Jó, ele era um teólogo. Era uma pessoa que tinha muito conhecimento sobre Deus e sobre a sua palavra. E o que ele está nos ensinando aqui? Se nós estamos diante de alguém que está passando por uma situação dessa de enfermidade, qualquer dessas que eu falei com vocês aqui, a ponto de já estar pele e osso, né? Já está no fim mesmo, numa situação complicada. Pronto para ser levado à sepultura, pronto para ser morto. Se houver alguém que venha para socorrê-lo, declarando a palavra de Deus sobre ele, e orar a Deus sobre ele, Deus é poderoso para livrar essa alma da morte. Então, o que eu quero dizer para você? Eu não sei se você está passando nesse momento por uma depressão, por uma ansiedade, por uma crise de pânico, de medo, de terror, de pavor. Se você está passando por uma doença física, se você está afastado dos caminhos de Deus, sua vida espiritual, né, não está bem. Nesse dia, eu quero me colocar aqui, humildemente diante do Senhor, como esse anjo que menciona aqui nesse versículo, como essa pessoa que está te dizendo: ei, existe um Deus que zela por você. Existe um Deus que te quer, que te ama e que é poderoso para resgatar a sua vida dos laços da morte. Eu quero ser nesse dia essa pessoa que está intercedendo a Deus por você, pedindo: Senhor, livra, Deus, essa pessoa, Deus, que está assistindo esse vídeo agora e está passando, Senhor, por alguma dessas situações de dificuldade, muitas vezes de desânimo, de falta de fé, de doenças das mais variadas, Senhor. Nesse dia, Pai, eu quero interceder por essa vida, porque eu sei que se esse vídeo chegou até essa pessoa é porque o Senhor deseja salvá-la, o Senhor deseja resgatá-la. Tem misericórdia, Senhor, aqui como está escrito no livro de Jó. Solta o Senhor. Ele não deve descer ao mundo dos mortos. Jesus pagou o preço pelo resgate dessa vida, Pai. E nós sabemos muito bem disso, Senhor. Por isso, toca, Deus, essa vida. Restaura, Senhor, onde precisa ser restaurado. Cura, Senhor. Que o teu amor possa alcançar essas vidas que hoje estão aqui comigo assistindo esse vídeo. Que o teu amor alcance
Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai se tornar saudável novamente. O seu corpo vai ser forte como era na juventude. Quando você orar, Deus vai te atender. Você adorará Deus com alegria. E Deus te aceitará de novo, como um homem e uma mulher direita. E você poderá dizer: pequei e cometi injustiças, mas Deus não me castigou. Deus me salvou da morte. Eu ainda posso ver a luz. Que você possa declarar essa verdade na sua vida hoje. Que você receba do Senhor esse resgate na sua vida. Seja onde for que você esteja precisando, assim como eu também recebo esse resgate do Senhor todos os dias. Que Deus te abençoe e que você possa compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você sente que estão precisando. Se você conhece alguém que está doente, alguém que está passando por depressão, por ansiedade, por crises de pânico, alguém que está passando por uma enfermidade física, mental, emocional, espiritual, que você possa compartilhar esse vídeo com essa pessoa para que ela possa receber essa palavra do Senhor e ser vivificada. Em nome de Jesus. Enquanto houver um intercessor, Deus livra a alma da morte. Em nome de Jesus. Deus abençoe.